Capítulo 6 do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Seção 1 do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer. Artigo 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. Parágrafo 1º. Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. Parágrafo 2º. O mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas será cumprido por 2 oficiais de justiça, observando-se o disposto no artigo 846, parágrafos 1º a 4º, se houver necessidade de arrombamento. Parágrafo 3º. O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé, quando injustificadamente descumprir a ordem judicial sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência. Parágrafo 4º. No cumprimento de sentença de que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, aplica-se o artigo 525, no que couber. Parágrafo 5º. O disposto neste artigo aplica-se no que couber ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer, de natureza não obrigacional. Artigo 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento de preceito. Parágrafo 1º. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que, inciso 1, se tornou insuficiente ou excessiva, inciso 2, o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Parágrafo 2º. O valor da multa será devido ao exequente. Parágrafo 3º. A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Parágrafo 4º. A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. Parágrafo 5º. O disposto neste artigo aplica-se no que couber ao cumprimento da sentença de que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. Seção 2 do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de entregar coisa. Artigo 538. Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou de emissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel. Parágrafo 1º. A existência de benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento, em contestação de forma discriminada e com atribuição, sempre que possível, e justificadamente, do respectivo valor. Parágrafo 2º. O direito de retenção por benfeitorias deve ser exercido na contestação na fase de conhecimento. Parágrafo 3º. Aplicam-se ao procedimento previsto neste artigo, no que couber, as disposições sobre o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer. Título 3 dos Procedimentos Especiais, capítulo 1 da ação de consignação em pagamento. Artigo 539. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer com efeito de pagamento a consignação da quantia ou da coisa devida. Parágrafo 1º. Tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário, oficial onde houver, situado no lugar do pagamento, cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento, assinado o prazo de 10 dias para a manifestação da recusa. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo do parágrafo 1º, contado do retorno do aviso de recebimento, sem a manifestação de recusa, considerar-se-á o devedor liberado da obrigação, ficando à disposição do credor a quantia depositada. Parágrafo 3º. Ocorrendo a recusa manifestada por escrito,
ao estabelecimento bancário, poderá ser proposta dentro de um mês a ação de consignação, instruindo-se a inicial com a prova do depósito e da recusa. Parágrafo 4º. Não proposta a ação no prazo do parágrafo 3º, ficará sem efeito o depósito, podendo levantá-lo o depositante. Artigo 540. Requerer-se-á a consignação no lugar do pagamento, cessando para o devedor, a data do depósito, os juros e os riscos, salvo se a demanda for julgada improcedente. Artigo 541. Tratando-se de prestações sucessivas, consignada uma delas, pode o devedor continuar a depositar, no mesmo processo e sem mais formalidades, as que se forem vencendo, desde que o faça até 5 dias contados da data do respectivo vencimento. Artigo 542. Na petição inicial, o autor requererá, inciso 1, o depósito da quantia ou da data da coisa devida a ser efetivado no prazo de 5 dias contados do deferimento, ressalvada a hipótese do artigo 539, parágrafo 3º. Inciso 2. A citação do réu para levantar o depósito ou oferecer contestação, parágrafo único. Não realizado o depósito no prazo do inciso 1, o processo será extinto sem resolução do mérito. Artigo 543. Se o objeto da prestação for coisa indeterminada e a escolha couber ao credor, será este citado para exercer o direito dentro de 5 dias, se outro prazo não constar de lei ou do contrato, ou para aceitar que o devedor a faça, devendo o juiz, ao despachar a petição inicial, fixar lugar, dia e hora em que se fará a entrega, sob pena de depósito. Artigo 544. Na contestação, o réu poderá alegar que, inciso 1, não houve recusa ou mora em receber a quantia ou a coisa devida. Inciso 2, foi justa a recusa. Inciso 3, o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento. Inciso 4, o depósito não é integral. Parágrafo único, no caso do inciso 4, a alegação somente será admissível se o réu indicar o montante que entende devido. Artigo 545. Alegada a insuficiência do depósito, é lícito ao autor completá-lo em 10 dias, salvo se corresponder a prestação cujo inadimplemento acarrete a rescisão do contrato. Parágrafo 1º. No caso do capu, poderá o réu levantar, desde logo, a quantia ou a coisa depositada, com a consequente liberação parcial do autor, prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida. Parágrafo 2º. A sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará, sempre que possível, o montante devido e valerá, como título executivo, facultado ao credor, promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos após liquidação, se necessária. Artigo 546. Julgado procedente o pedido, o juiz declarará extinta a obrigação e condenará o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Parágrafo único. Proceder-se-á do mesmo modo se o credor receber e der quitação. Artigo 547. Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento, o autor requererá o depósito e a citação dos possíveis titulares do crédito para provarem o seu direito. Artigo 548. No caso do artigo 547, inciso 1, não comparecendo pretendente algum, converter-se-á o depósito em arrecadação de coisas vagas. Inciso 2. Comparecendo apenas um, o juiz decidirá de plano. Inciso 3. Comparecendo mais de um, o juiz declarará efetuado o depósito e extinta a obrigação, continuando o processo a correr unicamente entre os presuntivos credores, observado o procedimento comum. Artigo 549. Aplica-se o procedimento estabelecido neste capítulo no que couber ao resgate do aforamento. Capítulo 2 da ação de exigir contas. Artigo 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 dias. Parágrafo 1º. Na petição inicial, o autor especificará detalhadamente as razões pelas quais exige as contas, instruindo-as com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem. Parágrafo 2º. Prestadas as contas, o autor terá 15 dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do capítulo 10 do título 1 deste livro. Parágrafo 3º. A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica com referência expressa ao lançamento questionado. Parágrafo 4º. Se o réu não contestar o pedido, observar-se-á o disposto no artigo 355. Parágrafo 5º. A decisão que julgar procedente,
o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 dias, sob pena de não ser lícito impugnar as que o autor apresentar. Parágrafo 6º. Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no parágrafo 5º, seguir-se-á o procedimento do parágrafo 2º. Caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário. Artigo 551. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver. Parágrafo 1º. Havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados. Parágrafo 2º. As contas do autor, para os fins do artigo 550, parágrafo 5º, serão apresentadas na forma adequada, já instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo. Artigo 552. A sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial. Artigo 553. As contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário e de qualquer outro administrador serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado. Parágrafo único. Se qualquer dos referidos no caput for condenado a pagar o saldo e não o fizer no prazo legal, o juiz poderá destituí-lo, sequestrar os bens sob sua guarda, glossar o prêmio ou a gratificação e a que teria direito e determinar as medidas executivas necessárias à recomposição do prejuízo. Capítulo 3 das ações possessórias, seção 1, disposições gerais. Artigo 554. A propositura de uma ação possessória, em vez de outra, não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados. Parágrafo 1º. No caso de ação possessória, em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se ainda a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública. Parágrafo 2º. Para fim da citação pessoal previsto no parágrafo 1º, o oficial de justiça procurará os ocupantes no local por uma vez, citando-se por edital os que não forem encontrados. Parágrafo 3º. O juiz deverá determinar que se dê ampla publicidade da existência da ação prevista no parágrafo 1º e dos respectivos prazos processuais, podendo para tanto valer-se de anúncios em jornal ou rádio locais, da publicação de cartazes na região do conflito de outros meios. Artigo 555. É lícito ao autor cumular ao pedido possessório o de, inciso 1, condenação em perdas e danos, inciso 2, indenização dos frutos. Parágrafo único. Pode o autor requerer ainda a imposição de medida necessária e adequada para, inciso 1, evitar nova turbação ou esbulho, inciso 2, cumprir-se a tutela provisória final. Artigo 556. É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor. Artigo 557. Na pendência de ação possessória, é vedado tanto ao autor quanto ao réu propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. Parágrafo único. Não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Artigo 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração da posse as normas da seção 2 deste capítulo, quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou de esbulho afirmado na petição inicial. Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório. Artigo 559. Se o réu provar em qualquer tempo que o autor provisoriamente mantido ou reintegrado na posse carece de idoneidade financeira para, no caso de sucumbência, responder por perdas e danos, o juiz designar-lhes-á o prazo de 5 dias para requerer caução real ou fidejussória, sob pena de ser depositada a coisa litigiosa, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente.
Seção 2 da manutenção e da reintegração de posse. Artigo 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Artigo 561. Incumbe ao autor provar, inciso 1, a sua posse, inciso 2, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, inciso 3, a data da turbação do esbulho, inciso 4, a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou da perda da posse na ação de reintegração. Artigo 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração. Caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. Artigo 563. Considerada suficiente a justificação, o juiz fará logo expedir mandado de manutenção ou de reintegração. Artigo 564. Concedido ou não mandado liminar de manutenção ou de reintegração, o autor promoverá, nos 5 dias subsequentes, a citação do réu para, querendo contestar a ação no prazo de 15 dias. Parágrafo único. Quando for ordenada a justificação prévia, o prazo para contestar será contado da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar. Artigo 565. No litígio coletivo pela posse do imóvel, quando o esbulho ou a turbação afirmado na petição inicial houver ocorrido há mais de ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da medida liminar, deverá designar a audiência de mediação a realizar-se em até 30 dias, que observará o disposto nos parágrafos 2º e 4º. Parágrafo 1º. Concedida a liminar, se essa não for executada no prazo de 1 ano, a contar da data de distribuição, caberá ao juiz designar audiência de mediação nos termos do parágrafo 2º e 4º deste artigo. Parágrafo 2º. O Ministério Público será intimado para comparecer à audiência e a Defensoria Pública será intimada sempre que houver parte beneficiária de gratuidade da Justiça. Parágrafo 3º. O juiz poderá comparecer à área objeto de litígio quando sua presença se fizer necessária à efetivação da tutela jurisdicional. Parágrafo 4º. Os órgãos responsáveis pela política agrária e pela política urbana da União, de Estado ou do Distrito Federal ou de município, onde se situe a área objeto do litígio, poderão ser intimados para a audiência a fim de se manifestarem sobre o seu interesse no processo e sobre a existência de possibilidade de solução para o conflito possessório. Parágrafo 5º. Aplica-se o disposto neste artigo ao litígio sobre propriedade de imóvel. Artigo 566. Aplica-se, quanto ao mais, o procedimento comum. Seção 3 do interdito proibitório. Artigo 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o assegure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito. Artigo 568. Aplica-se ao interdito proibitório o disposto na seção 2 deste capítulo. Capítulo 4 da ação de divisão e da demarcação de terras particulares, seção 1, disposições gerais. Artigo 569. Cabe, inciso 1, ao proprietário a ação de demarcação para obrigar o seu confinante a extremar os respectivos prédios, fixando-se novos limites entre eles ou aviventando-se os já apagados. Inciso 2. Ao condômino a ação de divisão para obrigar os demais consortes a extremar os quinhões. Artigo 570. É lícita a acumulação dessas ações, caso em que deverá processar-se primeiramente a demarcação total ou parcial da coisa comum, citando-se os confinantes e os condôminos. Artigo 571. A demarcação e a divisão poderão ser realizadas por escritura pública, desde que maiores capazes e concordes todos os interessados, observando-se, do que couber, os dispositivos deste capítulo. Artigo 572. Fixados os marcos da linha de demarcação, os confinantes considerar-se-ão terceiros quanto ao processo divisório, ficando-lhes, porém, ressalvado o direito de vindicar os terrenos que se julguem despojados por invasão das linhas limítrofes constitutivas do perímetro ou de reclamar indenização
correspondente ao seu valor. Parágrafo 1º. No caso do Capu, serão citados para a ação de todos os condôminos se a sentença homologatória da divisão ainda não houver transitado em julgado, e todos os quinhoeiros dos terrenos vindicados se a ação for proposta posteriormente. Parágrafo 2º. Neste último caso, a sentença que julga procedente a ação, condenando a restituir os terrenos ou a pagar a indenização, valerá como título executivo em favor dos quinhoeiros para haverem dos outros condôminos que forem parte na divisão ou de seus sucessores a título universal na proporção que lhes tocar a composição pecuniária do desfalque sofrido. Artigo 573. Tratando-se de imóvel georreferenciado com averbação no registro de imóveis, pode o juiz dispensar a realização de prova pericial. Seção 2 da demarcação. Artigo 574. Na petição inicial instruída com os títulos da propriedade, designar-se-á o imóvel pela situação e pela denominação, descrever-se-ão os limites por constituir, aviventar ou renovar e nomear-se-ão todos os confinantes da linha demarcanda. Artigo 575. Qualquer condômino é parte legítima para promover a demarcação do imóvel comum, requerendo a intimação dos demais para, querendo intervir no processo. Artigo 576. A citação dos réus será feita por correio observado o disposto no artigo 247. Parágrafo único. Será publicado edital nos termos do inciso 3 do artigo 259. Artigo 577. Feitas as citações, terão os réus o prazo comum de 15 dias para contestar. Artigo 578. Após o prazo de resposta do réu, observar-se-á o procedimento comum. Artigo 579. Antes de proferir a sentença, o juiz nomeará um ou mais peritos para levantar o traçado da linha demarcanda. Artigo 580. Concluídos os estudos, os peritos apresentarão um minucioso laudo sobre o traçado da linha demarcanda, considerando os títulos, os marcos, os rumos, a fama da vizinhança, as informações de antigos moradores do lugar e outros elementos que coligirem. Artigo 581. A sentença que julgar procedente o pedido determinará o traçado da linha demarcanda. Parágrafo único. A sentença proferida na ação demarcatória determinará a restituição da área invadida se houver declarando o domínio ou a posse do prejudicado ou ambos. Artigo 582. Transitada em julgado, a sentença o perito efetuará a demarcação e colocará os marcos necessários. Parágrafo único. Todas as operações serão consignadas em planta e memorial descritivo com as referências convenientes para a identificação, em qualquer tempo, dos pontos assinalados, observada a legislação especial que dispõe sobre a identificação do imóvel rural. Artigo 583. As plantas serão acompanhadas das cadernetas de operações de campo e do memorial descritivo, que conterá, inciso 1, o ponto de partida, os rumos seguidos e a aviventação dos antigos com os respectivos cálculos. Inciso 2, os acidentes encontrados, as cercas, os valos, os marcos antigos, os córregos, os rios e as lagoas e outros. Inciso 3, a indicação minuciosa dos novos marcos cravados, dos antigos aproveitados, das culturas existentes e da sua produção anual. Inciso 4, a composição geológica dos terrenos, bem como a qualidade e a extensão dos campos, das matas e das capoeiras. Inciso 5, as vias de comunicação. Inciso 6, as distâncias a pontos de referência, tais como rodovias federais e estaduais, ferrovias, portos, aglomerações urbanas e polos comerciais. Inciso 7. A indicação de tudo o mais que for útil para o levantamento da linha ou para a identificação da linha já levantada. Artigo 584. É obrigatória a colocação de marcos tanto na estação inicial, dita marco primordial, quanto nos vértices dos ângulos, salvo se algum desses últimos pontos for assinalado por acidentes naturais de difícil remoção ou destruição. Artigo 585. A linha será percorrida pelos peritos que examinarão os marcos e os rumos, considerando em relatório escrito a exatidão do memorial e da planta apresentados pelo agrimensor ou as divergências porventura encontradas. Artigo 586. Juntado aos autos o relatório dos peritos, o juiz determinará que as partes se manifestem sobre ele no prazo comum de 15 dias.
Parágrafo único. Executadas as correções e as retificações que o juiz determinar, lavrar-se-á, em seguida, o auto de demarcação em que os limites demarcandos serão minuciosamente descritos de acordo com o memorial e a planta. Artigo 587. Assinado o auto pelo juiz e pelos peritos, será proferida a sentença homologatória da demarcação. Seção 3 da divisão. Artigo 588. A petição inicial será instruída com os títulos de domínio do promovente e conterá: inciso 1. A indicação da origem da comunhão e a denominação, a situação, os limites e as características do imóvel. Inciso 2. O nome, o estado civil, a profissão e a residência de todos os condôminos, especificando-se os estabelecidos no imóvel com benfeitorias e culturas. Inciso 3. As benfeitorias comuns. Artigo 589. Feitas as citações como preceitua o artigo 576, prosseguir-se-á na forma dos artigos 577 e 578. Artigo 590. O juiz nomeará um ou mais peritos para promover a medição do imóvel e as operações de divisão, observada a legislação especial que dispõe sobre a identificação do imóvel rural. Parágrafo único. O perito deverá indicar as vias de comunicação existentes, as construções e as benfeitorias com a indicação de seus valores e dos respectivos proprietários e ocupantes e as águas principais que banham o imóvel e quaisquer outras informações que possam concorrer para facilitar a partilha. Artigo 591. Todos os condôminos serão intimados a apresentar, dentro de 10 dias, os seus títulos, se ainda não o tiverem feito, e a formular os seus pedidos sobre a constituição dos quinhões. Artigo 592. O juiz ouvirá as partes no prazo comum de 15 dias. Parágrafo 1º. Não havendo impugnação, o juiz determinará a divisão geodésica do imóvel. Parágrafo 2º. Havendo impugnação, o juiz proferirá, no prazo de 10 dias, decisão sobre os pedidos e os títulos que devam ser atendidos na formação dos quinhões. Artigo 593. Se qualquer linha do perímetro atingir benfeitorias permanentes dos confinantes, feitas há mais de um ano, serão elas respeitadas, bem como os terrenos onde estiverem, os quais não se computarão na área dividenda. Artigo 594. Os confinantes do imóvel dividendo podem demandar a restituição dos terrenos que lhes tenham sido usurpados. Parágrafo 1º. Serão citados para a ação todos os condôminos, se a sentença homologatória da divisão ainda não houver transitado em julgado, e todos os quinhoeiros dos terrenos vindicados, se a ação for proposta posteriormente. Parágrafo 2º. Neste último caso, terão os quinhoeiros o direito pela mesma sentença que os obrigar à restituição a haver dos outros condôminos do processo divisório ou de seus sucessores, a título universal, a composição pecuniária proporcional ao desfalque sofrido. Artigo 595. Os peritos proporão, em laudo fundamentado a forma da divisão, devendo consultar, quando possível, a comodidade das partes, respeitar a adjudicação a cada condômino, a preferência dos terrenos contíguos, as suas residências e benfeitorias, e evitar o retalhamento dos quinhões em glebas separadas. Artigo 596. Ouvidas as partes, no prazo comum de 15 dias, sobre o cálculo e o plano da divisão, o juiz deliberará a partilha. Parágrafo único. Em cumprimento dessa decisão, o perito procederá à demarcação dos quinhões observando o disposto nos artigos 584 e 585 as seguintes regras. Inciso 1. As benfeitorias comuns que não comportarem divisão cômoda serão abdicadas a um dos condôminos mediante compensação. Inciso 2. Instituir-se-ão as servidões que forem indispensáveis em favor de uns quinhões sobre os outros, incluindo o respectivo valor no orçamento para que, não se tratando de servidões naturais, seja compensado o condômino aquinhonhado com o prédio serviente. Inciso 3. As benfeitorias particulares dos condôminos que excederem a área, os que têm direito serão adjudicados ao quinhoeiro vizinho mediante reposição. Inciso 4. Se outra coisa não acordarem as partes, as compensações e as reposições serão feitas em dinheiro. Artigo 597. Terminados os trabalhos e desenhados na planta os quinhões e as servidões aparentes, o perito organizará o memorial descritivo. Parágrafo 1º. Cumprido o disposto no artigo 586, o escrivão em seguida lavrará o auto de divisão acompanhado de uma folha de pagamento para cada condômino. Parágrafo 2º.
Assinado o auto pelo juiz e pelo perito, será proferida a sentença homologatória da divisão. Parágrafo 3º. O auto conterá, inciso 1, a confinação e a extensão superficial do imóvel. Inciso 2, a classificação das terras, com o cálculo das áreas de cada consorte e com a respectiva avaliação, ou quando a homogeneidade das terras não determinar diversidade de valores, a avaliação do imóvel na sua integridade. Inciso 3. O valor e a quantidade geométrica que couber a cada condômino, declarando-se as reduções e as compensações resultantes da diversidade de valores das glebas componentes de cada quinhão. Parágrafo 4º. Cada folha de pagamento conterá, inciso 1, a descrição das linhas divisórias do quinhão mencionadas as confinantes. Inciso 2, a relação das benfeitorias e das culturas do próprio quinhoeiro e das que lhe foram adjudicadas por serem comuns ou mediante compensação. Inciso 3, a declaração das servidões instituídas, especificados os lugares, a extensão e o modo de exercício. Artigo 598. Aplica-se às divisões o disposto nos artigos 575 a 578.